Fala aí, beleza? Salve, salve. Esse vídeo aqui, eu vou compartilhar uma maneira de você de poder apagar os registros da BIOS, os registros de boot que ficam na BIOS. Isso aqui é para quem instala sistemas, para quem instala em dual boot, geralmente começa a ficar juntar, se você instala muitos sistemas em dual boot, e você demora para apagar seu HD, né? Se você tem um HD, dois, três HDs, e aí você instala em dual boot. E só que um HD você sempre está apagando e o outro ou outros ficam sempre são sistemas que estão sempre difícil você desinstalar. Então provavelmente você está guardando registros de a máquina vai estar guardando registros de boot, né, do dual boot. Por exemplo, eu tenho um sistema aqui, eu tenho um SSD aqui que eu geralmente eu instalo nele e o boot do sistema eu instalo no próprio SSD, que é no caso desse aqui. Então, eu estou com o sistema instalado, eu instalei em UEFI, mas mesmo que eu instalasse em Legacy, o boot coloco nesse próprio HD aqui, SSD no caso. Tá. Mas às vezes pode acontecer porque quando você está instalando, quando você faz uma partição manual, você pode escolher. Você pode instalar o sistema no SSD e colocar o boot dele no outro HD ou numa outra partição. Então, se ela permanecer, se você instalar um outro sistema e ela permanecer, a outra partição ou o outro HD permanecer sem apagar, esse registro pode ficar lá no boot da BIOS. E se for juntando um, outro, acaba ficando uma bagunça. Você não sabe mais qual que é qual, que tem ali, que não tem. Né? Então, para questão de organizar, né, e ficar uma aparência um pouco mais limpa, né? Então é interessante fazer uma limpeza nessa parte, né? E para isso existem diversas maneiras, né? Mas antes de mais um exemplo ainda. Isso pode acontecer, então, quando você instala dual boot Linux com Linux, Windows com Windows, Linux com Windows, tá? No meu caso aqui, eu instalei esse sistema aqui de uma maneira manual, tá? Mas é uma maneira expert, avançada lá, e eu acabei, em um dos passos lá, eu acabei instalando o boot lá na partição do Windows. Tem uma parte lá que fica deste HD do Windows que fica somente para os boots do sistema, tanto para o boot do próprio Windows e para outros sistemas que você instala no dual boot. Então ele instalou lá. Tem essa capacidade, né, o Linux, essa opção de você poder instalar então lá no dual boot junto com o Windows. Então foi o meu caso aqui. Mas beleza. Então, no meu caso aqui, eu quero apagar, né? Eu quero que não apareça mais. E na hora que vai dar o boot no sistema aqui, também pode ser que ele fique apagado. Já aconteceu comigo de eu instalar o sistema e depois instalar outro, mas só que na hora de dar o boot, ele continuava aparecendo o sistema lá na tela do Grub, ou então, geralmente é no Grub, né? Que aparece todos os sistemas que você tem para dar boot. Então apareciam alguns sistemas que eram fantasmas já, não existia mais, mas o arquivo, o registro do boot continuava ali, ativo. Então é interessante desativar. Às vezes nem fica ativo ali, mas fica lá na BIOS, quando você vai configurar, né, para quem tem diversos sistemas. No meu caso aqui eu tenho 4 sistemas, né, mas tem gente que tem mais ainda, né, sei lá, né, dá para instalar, não sei o limite. Né, então, para não ficar uma bagunça, né? Então você pode apagar para organizar aqui, né? Aparecer somente os sistemas que você realmente tem na sua máquina. Para isso, a fonte que eu peguei foi de um canal aqui do Brasil chamado LW Tech. É um canal que fala sobre Linux, sistemas, Windows e tal. E lá ele tem um vídeo mais longo, tal, explicando certinho, de diversas maneiras para você fazer apagar o registro. Você pode fazer pela linha de comando, pode fazer através do Windows, pode fazer... Né, depende o que acontece. Aqui para mim, que funcionou perfeitamente, né, já fiz uma vez e vou fazer novamente agora, que deu problema. Eu até postar um vídeo naquela época, mas acabei esquecendo. E agora lembrei aqui, vou compartilhar então que eu achei meio
Pesquisando na internet, lá botei pra... Não achava. Aí, graças a essa pessoa, eu não sei aonde que ele pegou, quais são as fontes. Mas lá ele compartilha diversas maneiras de se fazer essa limpeza. E uma que eu achei mais simples é a que eu vou compartilhar aqui, certo? Para isso, vai ser através do... Você precisa ter um sistema Linux instalado, tá? Então, no meu caso aqui, então eu vou fazer uma limpeza e esses arquivos estão no dual boot lá do Windows, na partição dele. Então, para isso eu vou precisar de um programa chamado Discos, ou Gnome Discos, ou Disques, né? É esse aqui, né? Tem para Linux, qualquer distro que você tiver, ele se encontra geralmente se encontra no repositório do sistema. Bom, e aqui ele está abrindo o programa, ele vai mostrar todos os dispositivos que eu tenho. Eu tenho um leitor de DVD, tenho aqui e 4 discos rígidos, né? Poderia dizer assim, é modo de falar, né? Mas os HDs, SSDs dele aqui. Então, esse sistema que eu tenho aqui agora é esse SSD de 480. Então aqui, ó, ele está separado aqui uma partição ext4 para o sistema. Como ele está instalado em UEFI, então aqui tem uma partição aqui onde ele vai dar o boot. Então esse sistema aqui, tanto o boot quanto o sistema estão tudo no mesmo SSD, certo? Então aqui não preciso nem mexer. Aqui se eu apagar essa parte do boot, aí eu não acesso mais o meu sistema. Então aqui eu não vou apagar. Então o que eu quero apagar? Um sistema que eu já não estou mais com ele. Na verdade é esse mesmo, mas é uma outra instalação. Então eu vi que o sistema ele instalou aqui é um NVMe. E meu sistema aqui eu tenho uma versão do Linux, é um Windows, e aqui tem uma versão do Linux, né, nesse NVMe. E aqui essa primeira parte aqui é aonde está instalado o Windows. Aqui está instalado o sistema. O Windows, quando você instala, ele já cria diversas partições para você automaticamente, mesmo instalando manualmente, né? Então ele separa em 3, 4, acho que é 4 partições, o Windows 11, o Windows 10. Então aqui do Windows ele tem 4 partições. Isso mesmo, quando eu instalei ele ficou em 4 partições. Então tem essa primeira aqui, que tem 105 MB, partição 1, FAT, sistema de... não dá pra ler o que está escrito aqui. Dá pra ler aqui em cima. Aqui embaixo, versão FI, sistema FI, nenhuma automontagem e tal. Bom, é essa partição aonde que eu vou mexer aqui para apagar os arquivos. Acontece que aqui pelo gerenciador de pastas do Linux, ele não aparece aqui. Aqui aparece as minhas partições, mas as partições normais, assim, onde estão por exemplo, partição onde está o sistema instalado, Windows, onde está o Linux instalado, e uma partição de backup. Mas essa partição de boot do Windows não aparece aqui. Algumas distros eu já peguei distro que vem tudo ativo aqui. Fica um monte de partições aqui, tá? Porque ficam todas ativas. Não sei o que acontece. Eu peguei uma distro que vem tudo ativo aqui. Falei, caramba, que monte de partição aqui. Por quê? Porque na maneira... Eu tô falando que eu já tô fazendo uma novela aqui, né? Bom, mas é interessante. Algumas distros já vêm com isso ativo aqui, mas quando não vem ativo, como é a maioria das distros, então como é que faz? Para mostrar a partição, para você ter acesso a essa pasta, para poder apagar, por isso que precisa desse programa. Então, no meu caso aqui, eu sei que o boot está instalado na partição do Windows, né? E é aqui nessa partição aqui, ó, 105 MB FAT. Tem que depois a partição 2, 17 MB, que eu não sei que é sobre o que, reservada para a Microsoft. Essa aqui é sistema EFA, aqui ó, sistema EFI, é aqui que está o arquivo, tá? Essa aqui é para reservar para a Microsoft. Essa aqui é o que? Ambiente de recuperação do sistema. Quando você quebra o sistema e tal, dá para tentar recuperar aqui então ele deixa esse 700 MB aqui, né, tipo um backup de emergência. E aqui está aqui, dados básicos, aqui é onde está instalado o sistema. Então onde nós vamos mexer aqui, ó, sistema EFI. Ok? Então para acessar ela, eu seleciono aqui e clico em Play. Pronto, clica em Play, ele já abriu aqui, olha. Esse que está em roxo aqui, C45470, é um número aí, tá? Não sei o que quer dizer, mas representa aí onde eu vou mexer.
Então, entrando nele agora aqui pelo gerenciador de pastas, eu venho aqui nessa pastinha EFI, entrando nela, aqui vai mostrar todos os sistemas que tem os boots instalados aqui. Esse aqui é da Microsoft, acredito. Eu acredito que é da Microsoft. Tá, não vou mexer nesse. Agora, esse GXDE é esse sistema que eu instalei e sem querer ele acabou instalando o boot aqui. Então esse aqui eu quero apagar. Então só vem aqui, deletar. E esse aqui é um Ubuntu, mas esse aqui faz tempo que tá aqui. Tá, então tá aparecendo lá na minha BIOS. Eu não vou mostrar minha BIOS agora, não dá, né? Estou gravando aqui. Mas quando mostrar antes de excluir e depois excluído, como é que fica? Não aparece mais. Então eu excluí esse também, Ubuntu. Beleza. Foi para a lixeira? Deixa eu ver. Foi para a lixeira. Eu vou apagar aqui então. Já, pronto, não tem mais jeito de salvar. Se eu apaguei errado, já. Então, a questão é a seguinte: se você apagar errado, seu sistema não vai dar mais boot. Então, apaguei o que eu queria. Então, eu posso até desmontar ele aqui. Desmontei. Mas voltando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu poderia mexer aqui. Aqui é o sistema que eu tenho instalado, né? Aqui também, olha, tem o... Aqui é um Linux. Então aqui não precisa nem mexer. Aqui não tem o que mexer. Mas se eu quiser montar, ele está desmontado. Esse aqui é sistema de partição. Aqui o sistema está em UEFI também. E tem aqui onde está o boot instalado do Linux. Eu vou dar um play aqui. Ele vai abrir também. Aqui, ó, já tem outro nome, né? Entrando nele, aqui, ó, também tem a pastinha EFI. Mas aqui, olha, somente a pastinha Debian, que é justamente do próprio sistema que está instalado aqui nessa partição. Então aqui eu não vou mexer, tá tudo certo. Ok? Mas caso você tenha um dual boot aí, esteja em EFI, mas não sei se necessariamente precisa estar em EFI o sistema, tá? Porque essa instalação eu acho que não foi EFI, foi a Legacy que eu fiz. Você pode tentar então vir, né? Mesmo que for Linux, você vem na partição. Esse aqui, como que é o nome? Ambiente de recuperação. Não, esse aqui, sistema EFI, tá? É do Linux. Você pode, né? Mesmo que não seja o Windows, então você pode conferir aí e ver. Então as pastinhas de sistemas que você lembra que você já instalou e você não usa mais, vai ficando aqui, vai juntando. E então você pode vir aqui apagar e fazer, né? Deixar mais organizado. E lá na BIOS sua, quando você vai mexer alguma coisa, às vezes tem que configurar para qual sistema você vai dar boot, qual que você vai colocar em primeira opção, segunda opção e tal. E aí fica para não ficar aquela lista enorme de coisas que não existem mais, então você consegue apagar tudo. Feito isso, já pode fechar o programa e tá tudo certo. Eu vi algumas coisas, alguns sites falando, né, de apagar essas opções de boot diretamente na BIOS. Na minha BIOS aqui eu não vi. Não tem jeito, eu não vi nenhuma opção que faça isso. Se existe, eu não encontrei. Tanto, né, nessa BIOS aqui, quanto uma outra BIOS que eu mexi. Tá? Mas eu vi entre os artigos que eu pesquisei, uma pessoa falando que, descobri aqui como que dá para apagar diretamente na BIOS, só você apertar Delete. Olha, eu fiz o teste, eu apertei Delete até com um pouco de medo, falei, vou apagar o errado aqui. Mas não deleta, aqui na minha BIOS não deleta nada. Estou usando aqui uma Asus, tá? A BIOS da Asus, não deleta. Mas aqui pelo sistema ele deleta e vai desaparecer lá na BIOS, não vai aparecer mais. Então acho que é mais seguro fazer assim. Dá para fazer pelo Windows também? Dá, mas acho que é para a linha de comando. Tem alguns tutoriais que falam para você usar o gerenciador de tarefas do Windows, lá na parte de msconfig, tá, na parte de inicial, ele vai mostrar os sistemas que você tem de boot, mas ele não mostra, acho que ele só mostra se tiver, não sei, não, na verdade tem o Windows 11 e o Windows 7 aqui, ele não reconheceu, mostrou apenas o Windows 11 lá, e eu tenho dois Linux, Windows 7 e Windows 11, lá ele não mostrou, mas eu vi um tutorial falando que lá ele ia mostrar, mas depende como que foi instalado o boot, talvez, não sei, né? Não reconhece se está em MBR, está em GPT, talvez não consiga juntar, né? Enfim, não sei dizer o certo porque não mexo muito nisso. Mas então, para quem quer fazer uma faxina aí no BIOS, né, dos boots, para quem instala o sistema uma vez por semana, creio, dá para dar uma ajeitada aí para não juntar. Eu costumo não deixar assim, da maneira que eu instalo, não forma. Porque eu instalo tudo num SSD só, então eu estou sempre apagando ele.
e não, como eu instalo o boot tudo junto, então não fica juntando lá. Mas às vezes uma instalação ou outra aí acaba instalando o boot sem querer no outro HD, no caso aí foi lá na partição do Windows. Então, se eu mesmo apagando o sistema aqui no SSD, ele vai permanecer, porque o boot está instalado lá. E aí assim você apaga. Correto? Mas normalmente eu não deixo ficar acumulando nada assim. Valeu? Então eu agradeço. Eu não sei o nome dele lá, é da LW Tech, um canal de Linux. Ele mostrou lá o vídeo dele, recomendo ver lá, porque foi o que salvou eu aqui. Pesquisei um monte de artigo e tal, o pessoal falando e tal, o pessoal não sabia, muita gente não sabia de nada ali, né? E depende de onde a gente procura, né? Mas eu vi que muita gente tava, acho que era mais referente a Windows mesmo, né? Não com Linux. Certo? Então, valeu. Vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço o LW Tech que salvou aí uma coisa bem interessante e simples de fazer. Valeu. Até uma próxima. Tchau, tchau.